orar pelo pastor Isaac. Querido Deus e eterno Pai, em Tua presença nós estamos uma vez mais, Senhor. Chegamos a Ti nesta noite com o nosso coração grato pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, Te adorando, bendizendo, dizendo que Tu és bom, que Tu salva, que Tu cura, que Tu liberta e batiza no Teu Espírito Santo. Meu Deus, chegou a hora de ouvirmos a Tua palavra. Meu Deus amado, é a nossa oração nesta noite que o Senhor venha instrumentalizar a vida do pastor Isaac, para ministrar, Senhor, aos nossos corações a Tua palavra, e que possamos guardar, Pai, aquilo que aqui for pregado, ensinado, Senhor, e que possamos botar em prática, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. E Te pedimos, Pai, fala conosco, pois nós precisamos ouvir a Tua voz, e nós somos dependentes da Tua presença. Esta é a minha humilde oração, eu oro crendo, Pai, crendo que o Senhor está em nosso meio, e que o Senhor está aqui poderoso para nos alcançar a vitória. Eu oro em um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queremos saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no primeiro livro de Crônicas, ou Primeira Crônicas, capítulo de número 12, e versículo 1 em diante. Quantos irmãos procuram? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui neste lugar. Louvo a Deus por estar aqui 1 ano e 4 meses. Faz que nós estamos longe desse lugar. E confesso que parece que é a primeira vez que eu uso um púlpito. Ficamos com muito temor e tremor de estar aqui. Mas eu quero fazer menção, não poderia deixar de agradecer ao nosso pastor, que eu digo que é meu pastor ainda, pastor Argemiro, irmã Juraci. Muito obrigado pelo carinho. E eu sempre vou dizer que eu tenho gratidão pela sua vida, por tudo aquilo que o Senhor fez e faz ainda por mim, pela ter me dado uma grande oportunidade na nossa vida. Então, que Deus abençoe, lhe dê graça, saúde e continue lhe abençoando. Também, pastor Leandro, irmã Ana, nosso amigo, muitas vezes conversamos, né, pastor Leandro? E recebo o conselho daqui, Nemo, a 1.200 quilômetros. Estamos sempre nos comunicando, e Deus continue abençoando sua vida, também seu ministério. Também, irmão Renato, irmão Pedro, cada um dos irmãos que está aqui, minha gratidão a vocês, que são homens de Deus que estão ombreando essa obra nesta cidade. Também essa amada igreja, irmão Nemo, eu posso esquecer de algum nome, irmãos, mas minha alegria é estar aqui, rever cada um dos irmãos. Não poderia deixar também de mencionar a minha noiva que está ali, a eterna namorada, que tem me acompanhado, e Deus tem nos dado muita alegria. Amém, irmãos? Deus abençoe pela tua vida. E eu vi que vocês são corajosos. Vir nesse dia, lá o Marcelo, Deus abençoe Marcelo, presbítero irmão Marcelo. Vir num frio, podia estar em casa. Eu falava ali para a irmã Juraci, nós saímos de casa e a cara, eu vou olhar a previsão do tempo. Aí diz assim, só vai ter calor lá. Aí fomos ver as roupas, irmão, pelo amor de Deus. Entrei aqui tremendo de frio. Mas cheguemos aqui agora tão mais quentinho. Que Deus nos abençoe. Irmãos, vamos fazer a leitura então, livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 12, que diz assim: esses, porém, são os que vieram a Davi a Siclag, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis,
e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e despedir flechas com arco, e eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas. Versículo 7, irmãos. Versículo 8. E dos gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodelas e lança, e seus rostos eram como o rosto de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Versículo de número 14, irmãos, para nós. E esses dos filhos de Gade foram os capitães dos exércitos. Um dos menores tinha o cargo de 100, e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir todos os dos vales para o oriente e para o ocidente. Amém? Sente nesta noite. Falava com o pastor Leandro, e o pastor Leandro nos falou que nessas terças-feiras os irmãos estão estudando sobre o tema de evangelizar, também sobre missão, discipulado. E eu pedi para Deus uma palavra para nós repartir com os irmãos que viesse mais ou menos nesse mesmo sentido. Deus colocou no meu coração uma palavra que como nós devemos estar, nós, povo de Deus, como devemos estar preparado para evangelizar, para a obra missionária e também para pregar o evangelho. Este versículo, este capítulo, pelo qual nós lemos alguns versículos, ele vai nos falar que o povo, ou seja, Saul, era rei de Israel e estava passando por uma dificuldade. Saul estava passando por alguns conflitos no seu reinado. Enquanto Saul passava por conflitos, ou a sua decadência no seu reinado, Deus estava projetando a Davi. A Bíblia diz que Davi estava em Siclag, no deserto ou na sua fortaleza, escondido e fugindo de Saul. Quando ele se escondia de Saul, Saul estava no seu reinado passando por momentos mais difíceis da sua vida. Ou seja, o Espírito do Senhor tinha se retirado da sua vida. O Espírito não acompanhava mais aquilo que Saul fazia. O Espírito estava longe de tudo aquilo que Saul estava executando no seu reinado. Em contrapartida, do outro lado estava Davi, sendo projetado para mais tarde assumir o reinado de Israel. Mas a história nos conta que quando Saul, na sua decadência do seu reinado, vai passar por conflitos, vai passar por desafios. E um dos conflitos que Davi, ou que Saul vai passar, vai ser o abandono do seu exército. Seu exército não confiava mais em Saul. O exército não acreditava mais que Saul pudesse crescer, ou assumir, ou tomar posse novamente do seu reinado. Perdeu a credibilidade na vida de Saul. O que eles fizeram? Começaram a abandonar a Saul.
Davi está em Siclag, ou seja, na sua fortaleza, retirado, no lugar longe de Israel. E os guerreiros de Saul vão deixar Saul e vão ir para aonde estava Davi. Mas quando eles chegam em Davi, quando eles vão aonde estão Davi, e aqui fala muitos guerreiros, muitos valentes de Davi, mas eu quero falar um pouquinho sobre os gaditas, esses homens valentes, que saíram no momento em que estava acontecendo um conflito interno no reinado de Saul. E nós sabemos, irmãos, que existe no mínimo 2 conflitos: os conflitos internos e os conflitos externos. Quando nós passamos pelos conflitos externos, nós sabemos que tem dificuldade, mas nós vencemos. Quando a igreja passa por conflitos externos, perseguição, como esta igreja aqui um dia passou, e Deus me traz à memória agora, quando foi apedrejada, quando tentaram fechar as portas dessa igreja, quando vai aparecer o anjo, ou o próprio Jesus, foi no momento em que essa igreja mais cresceu, foi no momento em que essa igreja teve o Espírito Santo transbordando na vida dos irmãos, e os irmãos sabem mais do que eu, em que vai acontecer o batismo do Espírito Santo em muitas vidas, após este acontecimento. Ou seja, quando temos os conflitos externos, e tem um ditado que diz: quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Quanto mais a igreja lá fora é batida, ou é mencionada, ou é apedrejada, ou é perseguida, mais ela cresce. Quanto mais, irmãos, falam da igreja, falam da congregação, falam dos pontos onde tem uma igreja, mais a igreja vai crescer. Mas quando nós começamos a enfrentar os conflitos internos, nós não podemos sair para evangelizar. Nós não conseguimos sair para a obra missionária. Porque os conflitos internos são aqueles em que nos deixam fracos, pastor. Os conflitos internos são aqueles que dividem. Os conflitos internos são aqueles que nos deixam cada vez mais impotentes para fazer a obra de Deus. E eu quero dizer e falar para os irmãos alguns conflitos que acontece em tudo que é lugar. Talvez não aqui, talvez não onde eu estou, mas em muitos lugares. Quando os conflitos dentro de uma igreja, irmãos, um puxa para um lado, um puxa para o outro, e o Espírito Santo que está mandando eu falar, parece que a coisa não cresce, a coisa divide. Quando nós estamos tentando fazer uma obra, vamos evangelizar, mas um puxa para um lado, um puxa para o outro, esse tipo de conflito enfraquece, e nós ficamos impotentes para trabalhar lá fora,
Porque o inimigo se baseia nisso para que nós possamos ir pregar o Evangelho. Os conflitos internos são os maiores problemas do crescimento de uma igreja. Os conflitos internos são aqueles, irmão, em que nos dilaçam, em que nos afastam, em que nos dividem. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Nós estamos falando em obra missionária, nós estamos falando em evangelização. Se nós queremos evangelizar, temos que nos unir. Se nós queremos que o trabalho cresça, temos que nos unir aqui dentro para poder sair para fora. Porque são os conflitos internos que nos deixam fracos. A Bíblia diz que os conflitos internos na vida de Saul enfraqueceram, em que os próprios exércitos de Saul fizeram com que eles abandonassem Saul. Sabe por que muitas vezes não crescemos? É porque dividimos. Sabe por que nós não ganhamos lá fora? Porque muitas vezes, aonde nós estamos, o que estamos fazendo, nós estamos dividindo. Às vezes nós queremos que um departamento cresça, mas eu sou aquele que falo, ou que não ajuda o departamento a crescer. Como é que ele vai crescer? Como é que eu vou querer que a obra missionária cresça, se eu não sou aquele que apoio? Como é que eu vou querer que a obra de evangelização cresça, se eu não sou aquele que estou junto, trabalhando, ajudando, fortalecendo para que ela cresça? Como é que eu quero que uma igreja cresça, se eu não coloco a mão no meu ombro nos líderes para que a igreja venha crescer? Como é que eu quero que uma igreja cresça, se eu não ajudo os obreiros, não ajudo os departamentos para que eles venham crescer? São conflitos internos que nos deixam fracos para poder ir evangelizar e pregar o Evangelho. Mas quando nós nos unimos, colocando o ombro, desculpa, irmão Renato, usar como exemplo, quando nós colocamos a mão, quando nós chegamos junto e dizemos assim: olha, Renato, eu preciso de ti junto, nós podemos andar, nós podemos caminhar, nós podemos ficar forte e podemos ir evangelizar e pregar o Evangelho. Sabe por que às vezes a igreja não cresce? Por causa minha. Sabe por que às vezes a obra não vai? Por causa minha, não por causa dos outros, por causa minha. Porque se eu faço a minha parte, dando o ombro, dando apoio, aí a obra vai. São conflitos internos. Não vou entrar minuciosamente em alguns assuntos, mas aqui tem relacionado como ciúmes, não vamos entrar. Não vou falar, mas alguns entre eles, o desejo de ser igual àquele que já está no seu lugar. E isso faz com que a obra de Deus se divida e enfraqueça para que nós possamos vencer. Mas quando eu me alegro no crescimento do meu irmão, quando eu digo assim: ei, tu está aí porque tu tem uma chamada, porque foi Deus que te escolheu, eu estou junto contigo, precisa de mim, vamos junto levantar esta obra, porque a obra não é minha, é de Deus. É o Espírito Santo que está dizendo nesta noite: ei, sabe por que perdemos lá fora? Porque enfraquecemos aqui dentro. Sabe por que a obra não cresce aqui? Para que nós possamos vencer, é porque nós começamos a nos dividir por pouca coisa. Mas se nós juntarmos as nossas forças, se nós nos unirmos cada vez mais, dizendo: ei, bota o braço aqui, me dá teu ombro aqui, vamos levantar essa obra, e a obra cresce. Eu sinto a presença de Deus nesta noite.
Eu vejo, irmãos, que a Igreja Assembleia de Deus é a igreja que mais cresce, comprovado pela CPAD. É a igreja que mais cresce. Em cada lugar no mundo, ou melhor dizendo, no Brasil. Os irmãos que viajam sabem, tu vai passar e vai ver uma plaquinha, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Imagina se nosso Brasil inteiro, todas as igrejas Assembleia de Deus se reunissem. Eu tenho certeza que junto nós levantaria esta nação, levantaria este país para colocar no lugar em que ele tem que estar. Mas quando nós dividimos, nós enfraquecemos e não conseguimos. Mas precisamos, nós que estamos aqui dentro, nos unir para que possamos terminar com esse tipo de conflitos, com esse tipo de desafios dentro. Hoje um culto de ensino, às vezes nós precisamos ouvir algumas coisas. É um culto que às vezes nós precisamos sentar e escutar algumas coisas. Às vezes é fácil nós falar, mas e quando precisamos ouvir? Sabe, a responsabilidade que está na frente de um trabalho, o peso que está nos seus ombros, no ombro do pastor Leandro é muito grande. Porque tudo aquilo que é feito aqui um dia será cobrado. E às vezes nós que estamos desse lado não entendemos. E quando nós pensamos ao contrário, nós começamos a dividir e deixar a igreja fraca. Mas quando nós dizemos assim: ei pastor, ei irmão do departamento, eu estou contigo, eu quero te ajudar, ei, eu te apoio, vamos levantar esta obra, porque esta obra é de Deus. Quantas vezes alguém de um departamento quer fazer algo e não consegue, porque dividiu. Mas quando nós colocamos o nosso ombro, irmão Sérgio, a obra vai. Imagina numa orquestra, se cada um tocar num tom. Imagina numa orquestra que cada um tocar de uma maneira. Eu não entendo muito de música, mas tocar em tom diferente não acontece, a música não anda bem. Mas quando tocamos no mesmo tom e temos uma mesma voz, chega em santidade diante da presença de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Saul estava assim. E o povo começou, o próprio exército a abandonar ele. E dentre eles saem os gaditas. Quem eram os gaditas? Eram da tribo de Gade. Quem era Gade? O 7º filho de Jacó. O seu significado ou tinha significado de fortaleza, de afortunado. Mas eles tinham algumas qualidades. Ou seja, era bom na lança e era bom também na defesa, no seu arco, ou no seu escudo. Eles não tinham medo, eles iam para a guerra. A história nos conta que os gaditas, eles se moviam do sul ao norte, correndo, porque eles tinham algumas qualidades que as outras defesas não tinham. E quando eles saem de Saul, eles enfraquecem, porque eles saem de Saul, não defendem mais o reinado de Saul e vão chegar a Davi. Mas a Bíblia diz que eles tinham algumas qualidades. Qual é a qualidade dos gaditas? A Bíblia diz que eles tinham o rosto de leão. Qualidades em que o crente precisa ter para poder ir para a obra missionária, precisa ter para ir para a evangelização, precisa ter para ir para pregar o evangelho, para ir. O que é rosto de leão? Sem falar que a tribo de Judá, o seu emblema era um leão. E um dia o próprio Jesus disse: eu sou o leão da tribo de Judá. E esse leão um dia vai voltar. O próprio Jesus um dia vai voltar para levar a sua igreja, aquela que está unida, aquela que está preparada, aquela que está esperando o noivo. Mas ele tinha alguma qualidade, ou seja, a qualidade que eles tinham, eram corajosos.
Os gaditas eram corajosos. Quer fazer a obra, sem coragem tu não pode fazer. Sem coragem tu não pode estar listado. Sem coragem, guerreiros não vai para a guerra. Sem coragem tu vai recuar, tu vai voltar, tu vai retroceder. Mas aquele que tem coragem, ele vai adiante. Era a qualidade da tribo de Gade. A Bíblia diz que eles tinham força. Como é que vamos ir para a guerra sem força? Como é que vamos pregar o evangelho sem força? Se às vezes estamos enfraquecidos, o contrário de força é fraco. Ir para a guerra fraco não vai vencer. Tem que ter rosto de leão como os gaditas. Tem que ser corajoso, mas tem que ter força. Tem que ter força. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, ei, pega com força e com coragem, diga assim: foi Deus que me deu, de agora em diante eu vou lutar, eu vou ser guerreiro, eu quero ter a coragem de leão. O leão não retrocede, o leão não volta, ele avança. A Bíblia diz que eles são determinados. Olha os guerreiros que vão para Davi, determinados. Às vezes Deus dá uma missão para alguém, Deus entrega a oportunidade para alguém, e essa pessoa não é determinada. Ela pega e diz assim: é mais uma, deixa aqui, depois vou ver. Não, nós devemos pegar essa oportunidade de ser determinado. Dizer assim: está nas minhas mãos, eu vou levantar, eu vou fazer, eu vou embora, eu vou guerrear, eu quero que tudo isso aconteça, porque é para o reino. Imagina, irmã Cristina, quando nos dão uma oportunidade para nós, e nós jogamos fora. Não somos determinados, pastor. Mas se Deus nos entrega, é porque Ele vai nos capacitar. Se Deus nos dá, irmão Neumel, é porque Ele acreditou em nós, e nós temos que ser determinados. A Bíblia diz que eles tinham, além da coragem, força. Além da coragem e força, eles eram homens que não tinham medo. Medo. Ou seja, a sua capacidade já demonstrava no seu oponente a fraqueza. Quando eles olharam: opa, aí vem os gaditas, eles têm uma fama de coragem, vamos sair de frente, vamos para o lado, ei, deixa eles passar, porque assim o crente que tem na sua vida coragem, poder e força, o inimigo tem que dar lado, porque ele vai passando e vai vencendo. A Bíblia diz, irmãos, que ele tinha perna como de corça. Perna como de corça. A ligeireza como de corça. Eles saíam deste lugar e iam apoiar os outros guerreiros que estavam no outro lado. Assim eram os gaditas. Quando precisavam de apoio de um exército para o outro, sabe quem é que ia? Ia os gaditas, porque eram ligeiros, eram de coragem. A Bíblia diz que os gaditas conseguiam passar o rio Jordão com ele em cheia, não em baixa, não, em cheia. Os gaditas passavam o rio Jordão, ou seja, não tinham medo. Não tinham medo. Ei, pode vir cheia, pode estar o rio transbordando e a luta muito grande para a tua vida, mas se tu tem coragem como os gaditas, ei, tu vai passar, tu vai vencer, tu vai chegar no teu destino. E Deus te trouxe hoje aqui, sim, foi Deus que te trouxe aqui. Tu está aqui porque fui Deus, para te dizer: ei, eu estou te capacitando, eu estou te entregando coragem, eu estou te entregando força. A partir de hoje, eu te dou uma nova história na tua vida. Seja um gadita. Seja um gadita.
Se tu continuar lendo o capítulo 12, tu vai ver que o menor de um gadita, o menor, ele valia por 100, ou ele comandava 100, gadita. Ou seja, o mais fraco podia comandar 100, ou valia por 100, mas o mais forte valia por 1000. Capítulo 12, por 1000. Por causa da coragem, ele estava dizendo: ei, por mais que tu esteja fraco, tu vales por 100. Por mais que tu esteja fraco, mas se tu te fortalecer, se tu ficar com coragem, se tu tiver força, tu vale por 1000. Tu vale por 1000. Eu vim aqui nesta noite para trazer uma palavra. Deus está levantando corajosos nesta noite, dando força, dando capacidade, dizendo assim: ei, tu acha que tu vale 100, mas tu vale 1000, tu vale 1000, tu vale 1000. A Bíblia diz, quando eles chegam para Davi, Davi diz assim: ei, eu estou recebendo muitos exércitos, muitos, mas os gaditas é diferente. Os gaditas é diferente. Diz que Davi vai dizer assim: ei, vocês são os gaditas, aquele que Moisés falou que seriam fortes. Vocês são os gaditas, aqueles que Moisés mencionou. Sim, nós somos. Ei, vem para o meu exército, porque eu preciso de vocês. Temos uma grande obra para vocês. Nós temos algo grande a conquistar. Tem os filisteus para nós vencer. Nós temos guerras ainda. Ei, não vamos desistir. E a Bíblia diz que começa as guerras e Davi começa a vencer as batalhas. Por causa dos gaditas. Ei, meu irmão, nesta noite eu vim aqui te dizer: seja um gadita. Tem as qualidades de um gadita. O rosto como de leão. Tem um rosto como de leão. Tem um rosto como de leão. Tenha coragem, tenha força. Seja destemido, seja determinado naquilo em que Deus está te entregando nas tuas mãos. E quando nós estamos com o rosto como de leão, nós evangelizamos, nós vamos para as ruas, nós vamos para a obra missionária, e ali ganhamos almas para o reino. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos dê graça. E seja um gadita em nome de Jesus.